E agora a gente continua falando de saúde. E nós vamos falar deste mês, vamos falar agora do setembro. Mas ele é tão significativo que foi criado o Setembro Amarelo, para falar sobre a prevenção ao suicídio, os cuidados com a saúde mental. Para você ter ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 96,8% dos casos de suicídio são relacionados a transtornos mentais. E em primeiro lugar está a depressão. Esse mal que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, atinge 5,8% dos brasileiros. Para saber um pouco mais sobre o assunto, a gente vai conversar com o psiquiatra e presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, Dr. Antônio Aragão, através de videochamada. Doutor, muito boa tarde, obrigada por aceitar esse convite para a gente falar de um mês tão importante quanto o Setembro Amarelo, não é? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. Uma honra estar participando do seu programa. É de extrema importância que a gente converse sobre o tema, sobre depressão, sobre suicídio, sobre saúde mental. Isso. E para a gente começar, a gente tem que entender, né, os sinais da depressão, já que a depressão ela tem crescido tanto. Nós passamos um ano assim tão turbulento, na verdade 2 anos, né? Assim pode-se dizer, com essa pandemia, e a gente tem percebido que há uma crescente número de pessoas com transtornos mentais, com problemas, né, psicológicos, e a depressão ela está no topo, né, dessas doenças. Verdade, Jaqueline. A pandemia, ela trouxe um aumento considerável, né, no número de casos de depressão, de ansiedade, de transtornos do sono, de uso de substâncias como o álcool e de outras doenças, né? A gente levou aí um aumento tão intenso que tem aí uma quantidade de pessoas adoecidas e precisando de ajuda, né? E para isso, assim, é preciso identificarmos corretamente um quadro de depressão. Muitas vezes a gente imagina que a depressão ela tenha como característica única uma tristeza, um choro, e não é verdade. Existem outros sintomas envolvidos, por exemplo, uma irritabilidade, a pessoa fica impaciente, fica nervosa muito fácil, as alterações do sono, né? A pessoa dorme muito, a falta de energia, ela não tem ânimo, não tem disposição para realizar as coisas, a falta de prazer, o que antes ela tinha prazer, por exemplo, para fazer o trabalho dela, para encontrar amigos, encontrar sua família, ter contato, seja por videochamada, seja por e-mail, qualquer coisa que dava prazer, né? Ler livros, fazer atividade física, a pessoa deixa de ter prazer. Então a gente tem um conjunto de fatores para dar um diagnóstico de depressão. Isso é importante, né? Normalmente, como o senhor muito bem falou, a gente associa a depressão a pessoas que estejam com, né, aparente tristeza. E muitas vezes não, às vezes a gente até no dia a dia não reconhece que a pessoa está com depressão por ver as pessoas sorrindo, brincando, principalmente nesse momento de redes sociais em que a gente acaba, né, pré-julgando as pessoas pelas fotos, pelos vídeos, pela aparência, né? Então, é importante que a gente conheça esses sinais para que a gente possa ajudar de alguma maneira ou fazer um alerta para essa pessoa procurar uma ajuda. De extrema importância que a gente tenha esse cuidado, né? Observar quais os sintomas. Como eu falei, muitas vezes a pessoa ela fica triste, mas pode existir outros sintomas, como a irritabilidade, as alterações do sono, as alterações do apetite. Se, por exemplo, um familiar percebe, né, que seu filho, seu esposo, né, algum amigo, né, está apresentando um quadro que diferencia, né, então que era uma pessoa alegre, comunicativa, e passa a ser uma pessoa isolada, né, que não quer conversar mais, que tem ali uma falta de ânimo para realizar as coisas, né, fica adiando de resolver as coisas, né? Uma procrastinação, tem ali uma dificuldade em algo, a pessoa percebe prejuízos, né? Ou um sofrimento, é um momento de buscar ajuda profissional, com um psiquiatra, com um psicólogo, com um profissional de saúde mental, para dar início ao tratamento e evitarmos ali um agravamento dos sintomas.
Doutor, o senhor falou aí, né, de procurar ajuda com psiquiatra, com psicólogo, né? E esse acompanhamento, ele é muito importante, mas também é fundamental a gente quebrar esse estigma, né, da procura por profissionais da saúde mental. A gente ainda tem muito preconceito no assunto saúde mental, né? E esse é um mês importante para que a gente possa abordar esse tema e ajudar muita gente. Verdade, Jaqueline. Existem muitos estigmas, né? Muitos preconceitos, tabus frente à psiquiatria, à psicologia, à saúde mental. Infelizmente, isso faz com que muitas pessoas deixem de procurar ajuda. Eu sempre costumo dizer que psiquiatra não é médico de louco, é médico de gente, é médico de ser humano. Mesma coisa, psicólogo, é um profissional de saúde de ser humano, né? Estamos aqui para ajudar as pessoas, estejam elas adoecidas mentalmente, né? Com algum sofrimento psíquico, algum transtorno mental e que precisam de ajuda. A gente precisa quebrar os estigmas. Nesse mês de setembro, a gente tem a campanha Setembro Amarelo, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, que está voltada para a prevenção ao suicídio. O suicídio é algo que acontece, temos aí números muito altos e a gente precisa cada vez baixar. E para isso a gente precisa falar sobre o tema, né? Mostrar para a população que tem cura, que a tentativa de suicídio, o pensamento de morte tem cura. A gente vai ali buscar uma ajuda profissional, um psiquiatra, um psicólogo, e ali conseguir aliviar os sintomas e ficar bem. Sim. Doutor, então fale um pouquinho da importância desse mês, né? Um mês que realmente chama atenção, que a gente possa falar mais vezes e durante todo o ano, não somente no setembro, né? Mas esse é um mês que tem essa referência e que a gente pode fazer, né, de um momento algo que ajude a salvar vidas. É de extrema importância, como eu falei, que a gente utilize não somente o setembro, né, mas durante todo o ano a gente fale sobre saúde mental. Eu agradeço demais a oportunidade do seu espaço no seu programa, né, em que a gente possa falar sobre saúde mental esse mês, mas que seja possível que a sociedade fale sobre o tema, que evite, né, os preconceitos, que abra esse assunto, esse tema, depressão, ansiedade, uso de substâncias, transtorno de personalidade, esquizofrenia. Durante todo o ano, a gente precisa falar sobre o assunto, ajudar com que as pessoas busquem ajuda, né? Busquem um tratamento. A sociedade precisa cobrar mais dos governantes, precisa fazer com que a nossa sociedade, nossas unidades de saúde pública, elas tenham psiquiatra, psicólogo em quantidade suficiente para atender as demandas. Os nossos governantes precisam de leis, precisam fornecer medicamentos à população, né? A gente tem muita coisa que precisa ser feita, né? E não é só em setembro, a gente tem um mês, o ano inteiro para fazer isso. A gente precisa diminuir esses números tão altos de depressão, de ansiedade e, claro, de suicídio. É verdade. Doutor, para a gente encerrar, eu gostaria de uma mensagem bem especial para todos que estão acompanhando. Inclusive, muitas pessoas nesse momento, né, a gente está falando sobre o assunto, estão com pensamentos, né, tristes, com pensamentos depressivos, né, com sentimentos que estão aflorados e que, através dessa mensagem, o senhor possa tocar o coração de cada pessoa. É sempre muito difícil falar sobre suicídio, falar sobre depressão e reconhecer que tem algo tão grave, né, tão difícil de lidar. A depressão, ela é uma doença e precisa de tratamento. A gente precisa buscar ajuda, né, buscar ajuda com um profissional, com um psiquiatra, com um psicólogo, com um psicanalista, e aí, a partir daí, a gente buscar uma quantidade de outros apoios, né? A gente ter o apoio familiar, o apoio religioso, a religiosidade, a prática da atividade física, uma boa alimentação, tudo isso vai lhe ajudar. Depressão tem cura, tem tratamento, né? A gente precisa quebrar os estigmas, não tenha vergonha de pedir ajuda, busque uma ajuda profissional, vamos em busca da sua cura e que você fique bem o quanto antes. Doutor, muito obrigada pela participação em nosso programa. Uma excelente semana.